Produção cultural. Como começar? Eu sou Gabriel Pangones Fernandes e vamos tentar, ao longo desse vídeo, responder essa pergunta. A primeira questão é: qual é o meu ponto de vista sobre esse assunto? Eu venho do teatro independente, do teatro de uma formação acadêmica, onde eu fiz bastante pesquisa em artes. Eu venho do teatro de grupo e eu sou um artista produtor dos meus próprios trabalhos. Acho que uma outra das coisas bastante importantes é que eu ainda tenho muito a aprender e eu continuo estudando. Eu espero que isso fique bastante óbvio pela maneira como eu faço questão de mostrar os livros que me ajudaram bastante a entender mais sobre o assunto. O que você quer fazer? O que você quer cultivar? Acho que o primeiro passo para você começar a fazer produção cultural é você se responder essas perguntas. Eu respondi para mim mesmo usando esse livro aqui, o que é Ação Cultural, do Teixeira Coelho. Comunicação de massa querendo passar por cultura democrática? Como evitar essa barbárie? Como sair da sopa do tudo igual e fazer da cultura o grande mecanismo de mudança social que ela pode ser? Esse livro é maravilhoso, eu recomendo. Você encontra na internet, se você souber onde procurar. E o Teixeira Coelho ele vai falar o seguinte no livro. Na metrópole, quando os grupos no poder, sobre a capa do Estado ou da iniciativa privada, abrem seus teatros e museus ao povo, quase nunca pensam em criar as condições para esse povo chegar à criação, mas apenas em cultivar novos espectadores e admiradores, quer dizer, novos públicos, novos consumidores. O livro ele é bastante enfático nessa crítica à identificação entre cultura e consumo, tentando explicar como que isso funciona. Então ele vai fazer a distinção entre o que, segundo ele, seria a fabricação cultural, que é aqui. A fabricação é um processo com um início determinado, um fim previsto e etapas estipuladas que devem levar a um fim pré-estabelecido. Na fabricação, o sujeito produz um objeto. E ele opõe isso ao que ele chama de ação cultural. A ação, de seu lado, é um processo com início claro e armado, mas sem fim especificado e, portanto, sem etapas ou estações intermediárias pelas quais se deva necessariamente passar, já que não há um ponto terminal ao qual se pretenda ou espere chegar. Na ação, o agente gera um processo e não um objeto. O objeto pode até resultar de todo o processo, mas não se pensou nele quando se deu início ao processo. E nisso está toda a diferença. Ele também vai falar para a gente: um processo de ação cultural resume-se na criação ou organização das condições necessárias para que as pessoas inventem seus próprios fins e se tornem, assim, sujeitos da cultura e não seus objetos. Então, a ação cultural, diferente da fabricação cultural, não tem por fim a criação de um objeto, a criação de uma obra, a criação de um bem cultural. Ela se define na criação de um processo, organização de um processo, onde as pessoas determinam como o processo se conduz e o que ele gera. Mas então o que a produção cultural faz? Na minha opinião, ela cuida da criação ou organização das condições necessárias. Para quê? As condições necessárias para que, além do que você quer fazer, aquilo que pode acontecer, aconteça. E que condições são essas? Pode ser um espaço para apresentar ou expor o trabalho final, um espaço para ensaiar, uma oficina, um ateliê, um estúdio, a equipe adequada para realizar o trabalho, os parceiros dispostos a ajudar o trabalho a acontecer,
os materiais e equipamentos necessários, a divulgação necessária para que o público conheça o trabalho, o transporte para que tudo e todos cheguem ao local de trabalho, a alimentação para a equipe, água, banheiro, a verba para arcar com as condições necessárias. Como o produtor cultural faz tudo isso e mais um pouco? Para responder, eu uso esse livro aqui. O Avesso da Cena, Notas sobre Gestão e Produção Cultural, do querido Rômulo Avelar. Este livro coloca em foco o emaranhado técnico, administrativo, financeiro e político que dá suporte à cena cultural brasileira. Um mundo distante das luzes dos refletores, mas cuja compreensão se revela cada vez mais determinante para a profissionalização num setor que se expande em velocidade acelerada. O Rômulo vai falar sobre qual é o papel do produtor cultural. E ele vai definir isso por intermediar, dialogar e traduzir. Traduzir o quê? Ele vai falar que é a tradução entre, especialmente, três linguagens distintas, que é a da objetividade, formalidade e subjetividade. Então ele nos mostra esse desenho aqui, que coloca o produtor cultural aí nesse meio de campo, responsável por fazer o diálogo entre todas essas áreas acontecer de maneira fluida e produtiva. Então, cada uma desses itens no desenho, desses espaços no desenho, desses interlocutores no desenho, acaba falando uma dessas três línguas. Né? Os artistas e os profissionais da cultura frequentemente estão mais ligados à linguagem da subjetividade. Enquanto as empresas patrocinadoras e a mídia, por exemplo, eles precisam falar a linguagem da objetividade. E, por exemplo, em lidar com o poder público, você frequentemente precisa usar de certos aspectos formais da linguagem. O produtor está ali no meio de campo para assegurar que tudo isso aconteça. E qual é o perfil desse produtor cultural? Bom, a gente pode listar inúmeras capacidades que caracterizam esse perfil. Mas eu diria, para resumir um pouco mais, que é o perfil de quem identifica e resolve problemas de maneira proativa e criativa. E quais são as habilidades que esse profissional precisa ter? Né? Quais habilidades são úteis para essa profissão? Olha, as habilidades úteis para a produção cultural são muitas e são inesgotáveis. Eu diria que praticamente nenhum repertório pessoal que você possa ter, ele pode ser chamado de inútil, porque a gente nunca sabe qual é a nossa próxima produção e que tipo de habilidade pode ser útil para ela. É importante a gente entender como é que surgiu e se organizou essa área de atuação. O Rômulo vai falar o seguinte: é importante observar que todo esse movimento pela profissionalização da produção brasileira tem sido resultado muito mais de iniciativas dispersas dos artistas, produtores, gestores, instituições privadas e organizações do terceiro setor do que de ações coordenadas dos órgãos governamentais. Ao longo da história brasileira, o poder público, nos seus três níveis, foi quase sempre omisso em relação às questões da cultura. A gente tem graves problemas na maneira como o Estado brasileiro lida com a cultura, desde a ausência de políticas culturais até a descontinuidade de políticas culturais, ou a ineficácia das mesmas. Mas, entretanto, contudo, todavia, acho importante a gente parar para listar algumas delas, alguns dos fatores que contribuíram à organização do setor. Então você tem a criação do Ministério da Cultura em 1985, que tem um peso simbólico muito grande na área cultural, embora também seja profundamente descontinuado ao longo da sua história. A gente teve extinção do Ministério da Cultura com o governo Collor, com o governo Temer, com o governo Bolsonaro. Então, é simbólico, mas fica difícil uma continuidade do trabalho dele.
A cultura ela é reconhecida na Constituição de 88 em suas emendas. Isso é um passo importante na construção da política cultural. A gente pode citar muitas políticas culturais de financiamento, como a Lei de Incentivo à Cultura, que é a conhecida Lei Rouanet, no âmbito federal, a Lei do Programa de Ação Cultural, que é uma lei estadual, aqui do estado de São Paulo, que a gente costuma chamar de Lei do PROAC, que funciona ali pelo incentivo fiscal via ICMS ou pelo formato de editais. A Lei do Fomento ao Teatro, ela é uma lei muito importante na política cultural brasileira, muito simbólica, mas ela é uma lei do município de São Paulo, uma lei municipal. Eu sempre coloco ela aqui para a gente entender a importância que ela tem, marcando uma outra maneira de fazer política cultural. É uma história que vale muito a pena ser pesquisada, ser conferida um pouco mais de perto. E nós temos no município de Santo André a Lei do Sistema Municipal de Cultura de Santo André. O MINC, o Ministério da Cultura de Gilberto Gil, ali durante as gestões do presidente Lula, que ele é responsável pela instauração de tantos programas culturais importantes que é até difícil listar. E ele também um pouco revoluciona o entendimento sobre o que é cultura e qual cultura precisa do apoio estatal. É um episódio muito importante da cultura brasileira. E aí que não exatamente tem a ver diretamente com o Estado, mas é muito importante. O desenvolvimento e o barateamento da tecnologia e da internet. Então, o fato de hoje muitas pessoas terem acesso a um smartphone com câmera, muitas pessoas terem acesso à internet, muitas pessoas terem acesso às redes sociais, é transformador da maneira como a gente encara a cultura, porque revoluciona a maneira de se divulgar a cultura, revoluciona quem pode produzir cultura. Se a gente parar para olhar o que é o mercado audiovisual e o mercado de música dos últimos anos, é muito notório essa transformação. E qual seria a formação para você ser produtor cultural? Ora, é importante saber que não há um caminho certo e errado e nenhuma promessa de sucesso é confiável. A minha sugestão é que, antes de tudo, você busque conhecer e acompanhar as produtoras e produtores que respondem por obras e projetos artísticos do seu interesse. Então, quando você acaba assistindo uma peça, ou vendo um filme, ouvindo uma música da qual você gosta, da qual você quer conhecer mais, ou que até tem similaridade com o trabalho que você quer desenvolver, é importante que você vá conhecer quem que organiza essa produção, quem que responde por ela e como que essa pessoa faz o trabalho dela. Isso vai revelar muitas coisas para você. As opções de formação são muitas. Para vocês terem uma ideia, vamos olhar a tabela a seguir, que ela foi tirada da pesquisa Mapeamento dos Cursos de Gestão e Produção Cultural no Brasil, de 1995 a 2015, realizada pelo Itaú Cultural e disponível lá no site deles. Olha só. Se você vê a linha rosa, mais clarinha, ela mostra pra gente quantos cursos de produção ou gestão cultural estão em funcionamento no país no momento. Então a gente vê o crescimento claro da linha ao longo do tempo. Infelizmente, a gente também vê que a linha cinza, que marca os cursos que foram extintos ou que não tem a abertura de novas turmas, também crescendo junto com isso. Então, no Brasil, abre-se muito curso de produção e gestão cultural e fecha-se muito curso de produção e gestão cultural. Precisa estar atento. Mas vamos falar um pouquinho das formações gratuitas possíveis para o profissional. Eu não poderia deixar de falar da universidade pública. Muitas universidades têm graduação em produção cultural. A UFF, Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, tem um dos primeiros cursos do país inaugurado em 1995. No entanto, também tem cursos das universidades IFRN,
IFRJ, Unipampa e eu tenho certeza que muitas outras. Além das opções de graduação, a gente pode falar da pós-graduação. Muitas universidades públicas também oferecem cursos de pós-graduação, especialização ou extensão voltadas para a cultura, seja em produção, gestão, política, direito, etc. No entanto, é preciso atenção ao procurar a pós. Observa-se nos últimos anos a tendência de muitas instituições de ensino públicas abrirem programas de pós ou extensão pagos. Convém à sociedade se mobilizar para manter pública também essa etapa do ensino. A gente também pode falar da formação livre. É possível encontrar em toda a região metropolitana de São Paulo, e ainda com maior incidência na capital, instituições públicas e privadas que oferecem atividades formativas e reflexivas sobre produção cultural, em geral na forma de atividades e oficinas breves. Há muitas opções online também, especialmente durante a quarentena. No entanto, por vezes, essas instituições também oferecem atividades formativas mais extensas e profundas. É preciso estar atento à programação, pois essas são muito procuradas. A gente pode falar de alguns exemplos, né? A ELT, Escola Livre de Teatro de Santo André, a Oficina Cultural Oswald de Andrade, lá no Bom Retiro, o Itaú Cultural, a MIT-SP, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, é um caso à parte. A MIT é um festival de teatro internacional que acontece na cidade de São Paulo e ela sempre oferece na sua programação diversas atividades pedagógicas e reflexivas e muitas delas refletem sobre a produção cultural, especialmente voltados para a internacionalização das artes cênicas brasileiras. A Aflorar Cultura, que vocês vão encontrar mais informações sobre ela lá no Instagram, que é a produtora cultural da Cynthia Margaret, uma produtora cultural maravilhosa, completamente voltada para... Não completamente voltada, né, mas dedica um grande tempo à formação de novos produtores e gestores culturais. E a Inspire Gestão Cultural é uma plataforma EAD, né, de ensino à distância, online, dedicada à gestão cultural. É preciso lembrar do SESC São Paulo, que ele oferece muitas atividades gratuitas, mas também é bom lembrar que ele oferece muitas atividades pagas. Porém, lá se pratica a política da meia entrada também para os cursos e para os associados a um preço ainda mais baixo. Vale a pena dar uma olhada em tudo isso. Esse foi o fim da primeira parte. A gente se vê em breve lá na segunda, que vai se chamar Como um produtor cultural de artes cênicas faz o seu trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.